Literatura assistida, a leitura que te acompanha. Dom Casmurro, capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte fui à casa vizinha, logo que pude. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha, companheiras de colégio, aquela de 15, esta de 17 anos, a primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama, até muito depois da meia-noite, e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se. Já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso, estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela, e por fim as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sofrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras, ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé, e ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que havia assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto que eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascado. Era pouco, mas distraía-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia, e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu, se lhe morressem as esperanças todas, mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado a minha mãe, antes de qualquer trabalho efetivo por arte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia. Capítulo 43. Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca, e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim, pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar? Não entendi. Se ela tem dito simplesmente, vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas, não entendo, de apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência. Os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim, e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas. E por quê? E também por que é que seria preso, e quem é que me havia de prender. Valha-me Deus! Vi de imaginação aljube, uma casa escura e infecta. Também vi a Presiganga, o quartel dos Barbonos e a casa de correção. Todas essas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério, sem que os olhos de ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim, a tal ponto que as fizeram esquecer de todo. O erro de Capitu foi não deixá-los crescer infinitamente, antes diminuir até as dimensões normais, e dar-lhes o movimento do costume. Capitu tornou ao que era, disse-me que estava brincando,
Não precisava afligir-me, e, com um gesto cheio de graça, bateu-me na cara, sorrindo, e disse: Medroso! Eu? Mas não é nada, Bentinho, pois quem é que há de dar pancada ou prender você? Desculpe, que hoje estou meia maluca, quero brincar, e... Não, Capitu, você não está brincando. Nesta ocasião, nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice. Até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça. Vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse, e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal para se despedir de mim, mas, ainda aí nos detivemos por alguns minutos, sentados sobre a borda do poço. Ventava, o céu estava coberto. Capitu falou novamente da nossa separação, como de um fato certo e definitivo, por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse agora razões para animá-la. Capitu, quando não falava, riscava no chão, com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem, os nossos nomes abertos por ela no muro, quis fazer o mesmo no chão, e pedi-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu. Capítulo 44. O primeiro filho. De cá, deixe escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar, sem levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: Diga-me uma coisa, mas fale verdade, não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. Que é? Diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez-me sinal que sim. Eu escolhia. Mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto, suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudades, se você não vier logo, e sua mãe não quiser que você venha, diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo, para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo, e com a taquara escrevi uma palavra no chão, inclinei-me e li: mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo, que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito, como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também, com a mesma taquara, mas não me lembrava nada. Tinha a cabeça vazia. Ao mesmo tempo tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem, se éramos sós? Dona Fortunata chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas, na rua um tropel de bestas, do lado da casa o churear dos passarinhos do Pádua. Nada mais, ou somente este fenômeno curioso, que o nome escrito por ela, não só me espiava do chão com gesto escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim. Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como desforço, era pueril, mas eu sentia a secreta esperança de vê-la tirar-se a mim lavada em lágrimas. Capitu limitou-se a regalar muitos olhos, e acabou por dizer: Padre é bom, não há dúvida, melhor que padre só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre. Disse-lhe eu mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco. Ou Candelária.
Candelária também, qualquer serve, contanto que eu ouça a missa nova, hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar, quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Mata-Cavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas tornando logo ao sarcasmo. E você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando, Pater Noster. Ah, como eu sinto não ser um poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela, a graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até o meu golpe final que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu. Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa. Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar verdade são duas coisas. Continuei eu, por haver-me acudido outra ideia. Duas? Diga quais são. A primeira é que só se há de confessar comigo, para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que... A primeira está prometida. Disse ela vendo-me hesitar, e acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou, e antes não me chegasse a sair da boca, não ouviria o que ouvi, e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda. Sim. É que, promete-me que seja eu o padre que case você? Que me case. Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios, e abanou a cabeça. Não, Bentinho. Disse. Seria esperar muito tempo, você não vai ser padre já amanhã, leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa, prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.